Oi, sou Paulo Marchetti, estou aqui com o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma série de outros vídeos que eu vou fazer sobre jornalismo de entretenimento e todo esse universo que engloba tanto o jornalismo quanto a área de rádio, TV, internet, e toda a área de comunicação, obviamente. E eu vou trabalhar em cima desse tema, jornalismo de entretenimento, exatamente porque não existe muito conteúdo a respeito dessa área, principalmente falando de prática. Eu fiz uma vasta pesquisa durante o meu mestrado, que é sobre exatamente jornalismo de entretenimento. Foi difícil achar conteúdo que não abordasse apenas a teoria e apenas o jornalismo tradicional. E o jornalismo de entretenimento é muito maior do que isso. E esses vídeos eu vou fazer sobre mais voltado para a área do audiovisual, que é a área que eu trabalho desde 87, com meu, meu resumo do meu currículo tá na descrição do vídeo. E é basicamente isso. Eu vou falar nesse primeiro vídeo sobre escrita criativa, mas também serve para quem trabalha com texto, a escrita criativa para quem quer fazer um livro, escrever conto, e, e outros conteúdos de texto escrito, também vale. Eu pesquisei muitos vídeos a respeito da escrita criativa para ver o que tinha no YouTube sobre o tema, e praticamente tudo que eu assisti fala sobre texto escrito mesmo, sobre poesia, sobre livros e essas coisas, nada sobre audiovisual. Então eu vou dar essa vou para essa área de audiovisual para falar de escrita criativa, porque ela está muito presente em todos os projetos que existem nessa área. Mesmo um simples talk show tem pesquisa. Tô vendo aqui a minha colinha. Eu queria deixar registrado aqui que existe um preconceito muito grande entre os jornalistas por causa desse termo jornalismo de entretenimento. Durante o meu mestrado, parte dele eu trabalhei dentro de uma redação com jornalistas, repórteres, conversei com eles, todos eles se mostraram contra a junção dessas duas áreas, né, jornalismo e entretenimento. Os trabalhos acadêmicos que eu achei, vídeos dos mais diversos, conteúdos dos mais diversos que eu achei no YouTube, debate, enfim, entrevistas, todos os profissionais se mostraram contra. Mas, na verdade, não existe como ir contra, é uma coisa que existe desde sempre, desde que a televisão e o rádio existem, o jornalismo de entretenimento está presente, ele se fortaleceu nos anos 90, com, com, com um aumento de conteúdo que aconteceu na TV a cabo, na TV por assinatura, e, e, e ao longo dos anos, a partir dos anos 90, nos anos 2000, 2010, enfim, ele só foi se fortalecendo principalmente com redes sociais e reality shows e outras coisas. Então, assim, não tem como fugir. O jornalismo de entretenimento, ele não deprecia a área do jornalismo, a função do jornalista. Ele só traz mais ferramentas, ele agrega novas ferramentas ao trabalho do jornalista, que, na verdade, sempre trabalhou com isso, mas não de uma forma tão explícita quanto é hoje. Então, eu vou bater sempre nessa tecla do jornalismo de entretenimento, no audiovisual, e que serve também para a mídia impressa, para logo acabar com esse preconceito. Quero mostrar que é desnecessário esse tipo de preconceito. E eu vou trabalhar em cima de exemplos. Eu sou do mercado, eu sou da prática, eu não tenho nada de teoria. Então, eu vou trabalhar em cima de exemplos e em cima do dia a dia, do que acontece mesmo, do que
do que é o trabalho, da rotina, enfim, do que acontece dentro do jornalismo de entretenimento. E esse primeiro vídeo, que é sobre escrita criativa, eu quis fazer sendo o primeiro vídeo, porque é a partir da escrita criativa, da ideia que surge um projeto, obviamente, seja um documentário, seja uma série documental, seja um programa de auditório, um programa ao vivo, um programa gravado, um talk show, um programa de debate. Aí o formato pode ser de, enfim, formatos mil. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação para falar um pouco mais da escrita criativa dentro do audiovisual e do jornalismo de entretenimento. Ele como eu posso falar, a pesquisa, para começar, ela é importante também para a organização de ideias. Você, às vezes, só tem uma ideia. Uma vez eu sentei eu desenvolvia projetos para uma produtora e só fazia isso. Eles me chamavam, fazia reunião, eles me davam alguns temas e falavam assim: desenvolve programa sobre esses temas. Eu ia para casa e desenvolvia, às vezes, uma série, um programa mesmo de grade, semanal. Enfim, aí dependia da minha pesquisa e do conteúdo que eu fosse achado, que eu achava do determinado tema. Uma vez, por exemplo, ele me pediram assim: vamos fazer uma série sobre arquitetura da beleza. Pô, imagina, eu saio da reunião falando, tá, arquitetura da beleza. Fiz uma super pesquisa, tanto sobre beleza quanto arquitetura e outras coisas que eu fui achando dentro da pesquisa, e consegui desenvolver esse programa. Pesquisa é persistência, pesquisa é paciência, pesquisa é proatividade, não pode ter preguiça. E como eu te falei, ela vai ajudar a você organizar as suas ideias. Você, às vezes, parte de uma ideia inicial, de um tema inicial, como eu já fiz. Eu vou falar aqui eu fiz uma série sobre festivais religiosos. Pronto, esse é o tema. A partir daí, o que tem nesses festivais, quais são os festivais, e você vai organizando a partir da pesquisa. Ela, às vezes, naturalmente, ela já coloca em ordem cronológica os subtemas desse seu tema principal, que esses subtemas você já vai organizando. Às vezes é uma frase que vira um parágrafo, que vira um texto, que vira uma redação e que vira um bloco de um programa, sabe? Isso pode acontecer naturalmente. Por isso que a pesquisa ela é importante também para organizar a ideia. Aquela coisa que eu vi muito nesses vídeos que falam de texto, que a pessoa abre o papel em branco e dá o pânico do papel em branco. Não, só fazer a pesquisa. Você quer fazer a moda, por exemplo, durante um tempo foi Harry Potter. Não, então eu vou escrever uma história sobre bruxa. E, pô, tá, mas o que eu vou escrever sobre bruxa? Faz a pesquisa: o que é bruxa, de onde veio a história da bruxa, que tipo de bruxas existem, onde elas estão, onde começou essa história, quem começou essa história. Enfim, tem tanto jeito. E a pesquisa, quanto mais apurada ela for, mais informação pouco explorada você vai achar. Você pode achar personagens que nunca foram procurados em outras produções. Se você estiver fazendo um documentário, uma pesquisa de documentário, você pode achar moradores lá do local que você está procurando que nunca falaram para a televisão, que têm depoimentos exclusivos, inéditos, aliás. E enfim, a pesquisa ela vai ao ponto de partida para uma ideia, até mesmo que seja uma ideia mal desenvolvida ou já muito bem desenvolvida. A pesquisa é necessária. Os conhecimentos necessários para uma boa pesquisa, óbvio que é o mínimo de redação, pelo menos você saber escrever uma frase, escrever uma, uma redação mesmo, sabe? Você tem que ter um mínimo de escrita. Eu botei aqui oralidade, contato pessoal.
postura profissional, porque no meio de uma pesquisa você vai ter contato, você vai falar no telefone com as pessoas. Hoje em dia você faz videochamada, você vai fazer pré-entrevista, você vai a locais, museu, vai a universidades, enfim, em empresas, vai falar com executivos, e vai ter esse contato pessoal. Então você tem que ter uma postura, porque você vai representar uma empresa, você vai representar um projeto, então você tem que ter uma postura profissional, você tem que ter uma boa oralidade, saber falar, ter segurança no que você vai abordar com essas pessoas. Então, é muito importante esses pontos. As áreas que você usa para uma pesquisa são áreas já. A pesquisa serve para tudo. Aqui eu botei, como eu disse, estamos falando de audiovisual, para reportagens factuais e investigativas, a pesquisa é importante. Documentário e série documental, fundamental. Reality show também, claro que pesquisa, mesmo um Big Brother, a Fazenda, existe uma pesquisa, como eu botei aqui, uma pesquisa de casting, quem que a gente vai chamar, aí você tem que fazer uma pré-entrevista, entender aquela pessoa, entender a personalidade dela, se vai caber dentro do programa ou não, como que vai ser a dinâmica dela com a outra pessoa que está pensando em colocar. Então, a pesquisa é importante também num reality show que parece ser simples. Em programas de TV variados, você faz pesquisa num talk show, você faz a pré-entrevista com um convidado, você vai atrás de notícias sobre a vida dele. Às vezes você não consegue fazer a pré-entrevista com ele, mas você vai conversar com um parente, um amigo próximo, para descobrir dados inéditos, coisas engraçadas, como aquele quadro antigo que tinha no programa no Domingão do Faustão, que era o arquivo pessoal, que o artista ia lá e começava a ver coisas da vida dele que nem ele lembrava, porque exatamente existe uma pauta, uma apuração, uma investigação bem minuciosa sobre aquela pessoa. E a pesquisa ela serve também para cinema, para rádio, para teatro, óbvio, publicidade, marketing, conteúdo digital, para tudo. Publicidade, às vezes o cara vai falar assim, olha, eu preciso, te contrata para fazer uma propaganda de um café mineiro, e ele fala assim, olha, eu não sei como é a propaganda, mas eu gostaria que tivesse ali um casal caipira, da área rural mineira. Aí você vai pesquisar a linguagem, vai pesquisar dicionário, rima, vai pesquisar o jeito de falar, o jeito de se vestir, o figurino, tem todo o próprio marketing. Então, assim, para tudo é necessário pesquisa. Ela é importante para exatamente, às vezes, até despertar mais conteúdo para aquela ideia. Despertar, às vezes você está fazendo pesquisa com aquele tema inicial, mas no meio da pesquisa você acha um tema que é muito mais interessante dentro daquele universo. Mas, cara, não, esse não é o tema principal. Vamos botar isso aqui de tema principal, porque esse é importante. Então, o projeto ganha uma outra, vai para um outro lado que não foi pensado. Então, é importante ter, como eu falei, paciência, criatividade, persistência e percepção. Tudo isso é muito importante na pesquisa, que tem aqui 3 etapas importantes. Você faz hoje, primeiramente, uma pesquisa pela internet para saber se a ideia que você quer é possível, se tem conteúdo para isso. Então, na internet você já, já vai atrás, você tem acesso a entrevistas, a documentários, a arquivo digital de jornais, de revistas, bibliotecas online, que mais? Enfim, o Arquivo Nacional, bibliotecas e museus, você consegue visitar museus virtualmente, museus no mundo inteiro. Isso estou falando, não estou me restringindo só ao Brasil, estou falando de internet, obviamente estou falando do mundo todo. Então, primeiramente, você faz essa pesquisa para conhecer e também começar a organizar as ideias e ver o que acontece.
Uma vez definido, bom, é essa primeira etapa, é isso que eu tenho, você começa a fazer já essas duas últimas etapas, o telefone e a pesquisa de campo, eles estão interligados, porque é o momento que você vai confirmar as informações que você pegou na internet, vai atrás do personagem. Você achou lá o João e a Maria, que vão falar no documentário, que vão participar, que precisam participar do projeto, né? Mas aí você vai ligar para eles, para saber se está tudo bem, se eles participam, se eles falam bem, se eles são monossilábicos, se eles são mal-humorados, se eles vão contribuir, vão poder falar bem, vão poder desenvolver uma ideia. Tudo isso é importante dentro da pesquisa, porque às vezes você vai fazer um documentário sobre, sei lá, sobre o mar, e aí você vai pegar uma pessoa lá que sabe, que fala pouco, sabe? Você faz uma pergunta super importante, ele responde com uma frase, então é difícil, então você tem que ter essa percepção de descobrir bons personagens, então assim, como eu volto a repetir, vou falar várias vezes, é paciência, e percepção para encontrar é, o material certo, onde pesquisar em livros, reportagens das mais variadas, como eu falei, online, arquivos online, enfim, em outros lugares. Trabalhos acadêmicos tem aos montes também hoje, ainda bem, eles ajudam bastante. Às vezes você não acha o que você quer dentro de um trabalho acadêmico que você ache, mas você vai na bibliografia desse trabalho, que geralmente são extensas, as bibliografias, você vai ali achar um livro, um autor, um link para um vídeo. Então, esses trabalhos acadêmicos, eles são muito bons também para pesquisa. Entrevistas e documentários que estão disponíveis na internet, no YouTube e em outras plataformas de vídeo, enfim, eles são importantes. Eu gosto muito de entrevista porque a entrevista é uma fonte primária de informação. Você está ali pesquisando sobre o litoral norte de São Paulo e de repente você acha uma entrevista, um podcast com um morador do litoral norte, um prefeito, alguém que trabalha ali entendeu? Você, enfim, personagens, pescador, tudo isso você agrega. Então é importante ir atrás também desses conteúdos, como eu falei, arquivos digitais de jornais e revistas, isso aí está disponível, mesmo que se você for trabalhar só um mês, 2 meses, dá para você fazer uma assinatura mensal desses arquivos, e valem muito a pena, porque são arquivos desde que esses jornais e revistas, a Veja, por exemplo, é arquivo desde 68, tem todo o arquivo do Jornal do Brasil disponível na internet e outros jornais, então você vai pegar lá exemplares da década de 20, da década de 10, é muito interessante. As bibliotecas online, como eu falei, não só brasileiras, existe o arquivo público, então, assim, e fora a pesquisa de campo, como eu falei, pegar telefone, sair, ir para as bibliotecas, ir para as universidades, enfim, você vai fazer um programa sobre cerveja, você tem que falar com o cervejeiro, então você vai atrás, vai falar no telefone, você vai lá no lugar onde ele trabalha, na cervejaria que é dele, para conhecer todo, todo o processo da cerveja que você precise colocar na tua pesquisa e saber. Aqui alguns exemplos de trabalhos que eu fiz e também de outros trabalhos que eu não tenho nada a ver com eles. O primeiro que eu coloquei, que é um texto que eu fiz, um texto ficcional, na época que eu trabalhava num site, logo após que eu saí da MTV, eu fui editor de música de um site, chamado tantofaz.net, que não existe mais, mas ganhou o prêmio Best e tal, de 2001. E eu tinha uma capa por semana que não era música, era aleatória que eu pedi. E nessa época, eu estava escrevendo textos ficcionais, de ficção, e eu escrevi esse. Eu peguei a história do Butch Cassidy e do Sundance Kid, que são dois ladrões de banco do Velho Oeste americano. É, tem esse clássico, esse filme clássico. Quem não assistiu precisa assistir, porque é fundamental.
E eles contam a história verdadeira deles, tudo, que eles morrem na Bolívia, cercados pela polícia e tal, mas nesse texto aí, eu falei, não, eles não morreram na Bolívia, eles foram para o Brasil e se juntaram aos cangaceiros em Pernambuco e morreram no Brasil. E aí, para eu inventar essa história, eu falei que eles saíram da Bolívia, foram para a Argentina. Aí eu tive que pesquisar, por exemplo, o mapa da América do Sul para ver um caminho da Bolívia até a Argentina. Pra, botei nome de cidades da Argentina que eu não conhecia, então eu tive que pesquisar o mapa da Argentina. Até então, tá bom, por onde que eles entraram no Brasil? Aí eu pesquisei o mapa do Brasil. Ah, tá, eles vão entrar pelo Mato Grosso. Não lembro se foi Mato Grosso do Sul, enfim. E quais cidades eles passaram, eu precisava ver que cidade que existia naquela época. Isso eu estou falando do início do século XX, ali, primeira década, 1905, 1908, 1910, era por aí a história. E então eu tive que pesquisar o mapa até eles chegarem em Pernambuco, o que aconteceu, aí e não tinha, eu tive que também, como eu ia inseri-los dentro de um bando de cangaceiros, eu precisava saber quem era o principal nome do cangaço nesse período. E em 2001 a internet não tinha quase nada de conteúdo. Eu fui para uma livraria, comprei 2 livros sobre o cangaço, descobri quem era o personagem, não lembro direito, o Antônio Firmino, não sei se era esse o nome. Descobri a história dele, o que ele fez, os lugares que ele passou. E aí ok, então o Butch Cassidy e o Sundance Kid chegaram lá, encontraram com eles e pronto. Aí eu botei eles dentro da história, da biografia desse cangaceiro, até eles conhecerem a Chiquinha Gonzaga, que era também do mesmo período, do início ali, 1910, 1920, 1930. E a Chiquinha Gonzaga escreveu músicas, fez composições para os dois. Aí eu falei, pô, que composições, que ela escrevia na época, que músicas que eram dessa época. Então, veja um monte de pesquisa que eu fiz só para escrever um texto. Eu publiquei no site, depois publiquei no meu blog, e eu ponho eu escrevo com um tom de veracidade, como se o fato tivesse acontecido mesmo. E tanto esse quanto outros textos meus ficcionais, eu ponho com esse tom como se fosse verdade mesmo. Então teve gente que escreveu perguntando, não, mas isso aconteceu mesmo, é verdade e tal. Foi muito engraçado. Mas você vê, para um conto ficcional de, sei lá, de 4 laudas mais ou menos, não lembro, 5 laudas no máximo, ao tanto de pesquisa que eu tive que fazer, mapa da América do Sul, mapa do Brasil, o cangaço da época, o caminho que ia fazer, o que se usava, as cidades argentinas, um monte de coisa. Então, assim, não foi um texto que eu sentei, eu tive a ideia, mas a ideia era essa, né? Eu já tive essa ideia inicial, não, eles vão fugir, vão para o Brasil, vão virar cangaceiros, mas ao tanto de pesquisa que eu fiz para chegar, para poder começar a escrever a história, organizar tudo isso aí, foi, 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 foi bem bacana essa pesquisa, inclusive, e o texto foi bem acessado, eu lembro, na época, inclusive no blog. Eu botei aqui também o Indiana Jones e a Última Cruzada, que é um dos filmes dessa série do Indiana Jones, é de 89. Esse filme tem o Harrison Ford, claro, que é o principal personagem, e o Sean Connery, que faz o papel do pai dele. E é interessante esse exemplo porque é um filme que se passa em 1938, pouco antes de acontecer a Segunda Guerra. Eles estão atrás do Santo Graal, que é aquele cálice, né, que foi usado na última ceia, perdão, e, e esse cálice no filme está em posse dos nazistas. Então você vê, o roteirista ele teve que pesquisar a geopolítica da Europa em 1938, 1937, o que estava acontecendo, onde estavam os nazistas ali naquela época. Teve que ter pesquisa de figurino, como que era o uniforme dos nazistas em 1938.
o design que muda, né, de 38 para, sei lá, 44, 42, muda-se o design, a roupa dos civis, naquela época, teve que fazer pesquisa sobre isso, os objetos, automóveis, até mesmo os protagonistas, o Indiana Jones e o pai dele, que são arqueólogos, para você poder escrever os diálogos com palavras sobre essa área de arqueologia, com termos, você precisa estudar. Provavelmente o roteirista foi à universidade, conversou com pessoas dessa área para entender como, enfim, toda essa a linguagem, todo esse universo, como é feito, enfim, como é conversado, né? A linguagem desse universo. Então, é muita pesquisa, isso em diferentes exemplos, como o Call of Duty também é muito parecido com o Indiana Jones, é um videogame de tiro em primeira pessoa que acontece na Segunda Guerra. Então, assim, para o desenvolvedor do game, ele precisa, para o roteirista, ele precisa entender a Segunda Guerra, e aí ele vai fazer, tá bom, então eu vou criar aqui um game que o objetivo é uma tropa que está lá em Paris ajudar a derrubar os alemães que invadiram Paris. Aí, pô, ele precisa entender a história, os locais, o que acontece, para poder desenvolver essa história, não é do nada. Mesma coisa acontece com Cidade Invisível, que é uma série brasileira muito legal. A segunda temporada eu não gostei muito, mas não vem ao caso. Mas é muito legal porque trabalha com os personagens folclóricos brasileiros. Então, assim, o roteirista também teve que pesquisar sobre a história do folclore brasileiro, os principais personagens, a personalidade deles, a roupa. Então, certamente foi atrás de literatura, foi atrás de pesquisadores, estudiosos, acadêmicos, até literatura infantil, certamente foi usado para pesquisa, para poder desenvolver diálogos e, enfim, e trabalhar a personalidade de cada personagem desse dentro do seriado, né? O Tempero na Mochila foi um projeto que eu fiz, que eu fui convidado apenas para fazer roteiro e pesquisa, diferente de outros projetos que me chamam para a direção e eu agrego às minhas funções o roteiro e a pesquisa. Nesse já tinha um diretor e me chamaram só para o roteiro, para pesquisa, foi bem interessante. É um programa de gastronomia e turismo. A pesquisa que eu fiz foi para uma temporada na Bahia, 13 programas. Eu fui para a Bahia, eles queriam programas feitos no litoral, na capital, Salvador, e no interior. Fui para Chapada Diamantina, e aí eu fiz primeiro segui todo aquele caminho que eu falei, fiz uma pesquisa pela internet, entrei em contato com as pessoas, vi quem eram os principais chefes dessas áreas de cada cidade que eu fui, Santa Cruz de Cabralha, Ilha de Santo André, Arraial da Ajuda, Trancoso, Salvador, Lençóis, tem uma outra cidade da Chapada que eu esqueci, enfim, eu tive que achar 13 programas, um chefe para cada programa, que tinha uma receita em cada programa. Então, assim, eram duas receitas, uma principal em cada programa. Então, eu tive que achar 13 programas, 26 receitas, uma principal e uma secundária. Enfim, tive todo um trabalho para fazer, primeiro à distância, aí depois me organizei, depois que eu falei com todo mundo, pesquisei aquela chefe, liguei para ela, confirmei, ó, estou indo para lá, posso te encontrar. Aí marquei na agenda, fiquei 15 dias na Bahia, viajei para todos esses lugares. Durante a viagem, além de conversar com todos esses personagens e conhecer os locais onde as locações onde eu queria que fossem gravados. Então, falei com todo mundo, gravei com um gravador digital a conversa, tirei foto, fiz vídeo. E, por exemplo, o primeiro episódio para abrir essa temporada na Bahia, eu fiz porque, assim, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, entre aspas, descobriu o Brasil ali, em Cabralha.
Então, a minha pergunta foi, tá bom, todo mundo chegou aqui, o navio chegou, estava todo mundo com fome. O que eles comeram? Aí eu descobri, tinha ali uma aldeia, uma comunidade de pataxós, fui atrás deles, aí descobri toda a história, que comida se fazia em 1500, aí descobri lá um peixe feito numa folha lá, tudo, e os temperos todos colhidos ali, mesmo na aldeia. Então eu fiz um episódio do apresentador encontrando com esses índios em praia, pescando, como eles pescavam, eles vão para a aldeia de barco, chegam lá, vão atrás de temperos e cozinham tudo. Esse episódio, inclusive, ganhou nota 10 na coluna de televisão do jornal O Globo. Achei bem bacana, porque foi um roteiro, assim, como dizem, orgânico, né? Que ele correu, assim, de forma natural, né? O apresentador, ele chega na Bahia, tá andando ali na praia, pô, legal, tô na Bahia, encontra os indígenas, já conversa com eles, ajuda a pescar, e já está no barco indo para lá, e já vai fazer comida, e então ele acontece de uma forma muito natural. E então, assim, fiz uma série de pesquisas e encontrei muito livro. Eu ficava em pousadas, por exemplo, em Lençóis, eu fiquei numa pousada legal que tinha muito livro sobre a Chapada, consegui tirar muitas informações desses livros que não estavam na, na internet. Então, isso foi ótimo. Eu botei aqui também Troca de Esposas e Super Nanny, dois exemplos de reality shows que não precisam o roteiro já é pré-definido, é, ele já é montado, então é um programa muito mais, vai a criatividade na redação, na pauta, na forma como contar a história, nos personagens escolhidos, né? Por isso precisa de uma boa pesquisa. Uma vez eu trabalhei no Troca de Esposas e um dos episódios foi muito bacana, porque pegaram uma família de ciganos que é bem carnívora e colocou a esposa numa casa de um vegano. E a esposa do vegano foi lá com os ciganos. Então foi bem interessante, foi uma pesquisa bem apurada, bem bacana. Mas aí vai a criatividade, mesmo assim, mesmo o programa sendo já já tendo um pré-roteiro, na hora de escolher esses personagens, descobrir a dinâmica da família, ou, enfim, dos filhos, é, da esposa, tem programas assim que são sobre cachorros e gatos, sobre transformar a casa, mudar o guarda-roupa, né? Então, isso também vai muito de você descobrir coisas bacanas do personagem, não só diretamente com ele, mas com os amigos próximos e tal. Então, essa pesquisa de casting, ela precisa ser também apurada, ter paciência nela. O Talk Show é um programa simples, mas também requer pesquisa. Às vezes você consegue fazer a pré-entrevista com o próprio convidado, quando não consegue fazer com ele, conversa com parentes e amigos e assessores, enfim, gente que trabalha com ele, para poder fazer uma pauta bacana do talk show, porque o talk show, para ele ser legal, como é um programa só de entrevista, e o foco é o convidado, o protagonista é o convidado, é a entrevista, então a pauta tem que ser bem, bem desenvolvida, né? Uma pauta também que, que ela corra naturalmente, assim, uma pergunta já puxa a outra. São programas de talk show bons, são aqueles que, quando acaba, você fala, pô, mas já, né? No Jô Soares tinha muito isso, né? O Jô Soares tinha que terminar a entrevista lá por causa do tempo do programa, e a plateia, de uma forma muito espontânea, falava, ó. Então você percebia que a pauta era boa por causa disso, por causa do andamento da, enfim, da entrevista. Já falei do meu mestrado, né, que eu fiz muita pesquisa e achei muita coisa. E o meu mestrado é exatamente isso, ele vai muito em cima da prática, porque exatamente não existe, por toda a pesquisa que eu fiz,
vi que não existia quase nada de prática sobre jornalismo de entretenimento, e eu fui em cima exatamente desse, achei um ponto e fui atrás dele, que nem esse vídeo que eu estou fazendo aqui sobre escrita criativa, só que para o audiovisual, e não para texto escrito. No Coliseu, por exemplo, teve uma série documental sobre o Coliseu, obviamente, da Discovery, muito interessante. Eu não lembro quantos episódios são, mas são duas partes, unidas, claro, mas assim, tem depoimento, como documentário clássico, que tem depoimento ali de estudiosos, autores, acadêmicos falando do Coliseu, da história do Coliseu, e tem cenas reproduzidas com atores, cenário. Então, é muito legal isso também, porque assim, teve pesquisa para essas duas partes, né, para poder fazer a pauta dessas pessoas que deram o depoimento, e pesquisa para poder fazer o roteiro. E a pesquisa é a mesma. Se for ver, buscou as mesmas fontes, né, as mesmas pessoas, livros, enfim, todo o conteúdo a respeito de Coliseu para fazer essas duas frentes. E como eu falei, o jornalismo tradicional também exige pesquisa, porque tem pesquisa de personagem, apuração, investigação, e pesquisa nada mais é do que investigação. E toda investigação precisa ter uma organização. E essa organização que a pesquisa traz, ela ajuda muito no texto, a você montar o seu texto, organizar as ideias, seja um texto de apresentação mesmo, seja o roteiro. Roteiro existe de montes, mas isso aí é um outro vídeo, roteiro de pós-produção, roteiro de captação, espelho, essas coisas todas. O meu foco mesmo nesse primeiro vídeo foi esse, que é pesquisa e organização de ideias, que uma coisa está linkada à outra. Como se viu, pesquisa é para tudo, não se descarta. Você pode ser já super entendido. Eu mesmo gosto muito do rock brasileiro, cresci, né, trabalhei na MTV, cresci com a turma de Brasília, tal, e mesmo assim precisei fazer pesquisas. Toda vez que eu preciso, me pedem um texto, me pedem alguma coisa dessa área, eu preciso fazer uma pesquisa. E se eu não faço pesquisa, se eu já sei o que eu vou escrever, eu primeiro começo com tópicos do que eu quero, de como eu quero montar aquela ideia. Esses tópicos, como eu falei, vira de uma palavra, às vezes, um termo, vira uma frase, essa frase vira um parágrafo, esse parágrafo vira uma lauda, e quando você vê, você tem já um projeto já um pouco mais definido, e já com uma cara de programa. Aí depende do programa que você quer. O importante é isso, é ter paciência, ser proativo, não desistir, não descartar nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese, e porque, como eu falei, quanto mais apurada a pesquisa, melhor vai ser o projeto. É, é isso, mais qualidade ele vai ter. Então, esse foi o primeiro vídeo. Contatos meus também estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou falar mais sobre pesquisa, e, como eu falei, vou abordar mais sobre texto, roteiro, redação, criação. Esse só foi o primeiro, para dar uma geralzona. E então a gente se vê num próximo vídeo. Agradeço a companhia, e então até o próximo.